Aí depois nós buscamos isso e deixa disponível, tá? Obrigado. Desculpa só o evento, professor. Então, agradecer quem pôde vir. A nossa reunião hoje é muito importante porque ela é mais um passo do que a gente vem fazendo quanto aos ajustes do plano diretor. Ajustes estes que visam a melhoria para nós possamos, lá na secretaria e também quem vai protocolar projetos, ficar mais claro do que o plano diretor está pedindo, né? Então a proposta aqui é apresentar o resumo que o grupo técnico que se reuniu durante o período fez para a revisão do plano. No primeiro momento da reunião também nós vamos fazer a apresentação das entidades que se inscreveram para o preenchimento daquelas vagas que nós temos, né, da Associação de Moradores e Movimentos Sociais e também o pessoal do Sindifós. Tem alguém do Sindifós aqui? Aí o pessoal do Sindifós que vai se apresentar e também eleição de quem se inscreveu para concorrer a essa cadeira, tá? Nós temos essas três temas hoje. Então, o primeiro vai ser essa escolha dos movimentos sociais. Como nós tínhamos falado dos trabalhadores, nós temos duas vagas. Uma vaga lá na conferência municipal, ela foi preenchida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E a segunda vaga ficou em aberto, onde nós fizemos o convite ao Sindifós, o Sindicato dos Funcionários da Foz do Rio Itajaí, e teve uma indicação. Então não vai ter eleição porque uma indicação, uma vaga. Já nos movimentos sociais e associações de bairro, nós temos 5 vagas, onde 4 foram preenchidas na conferência municipal. Temos uma vaga em aberto e tivemos 3 inscrições. Inclusive uma inscrição feita ontem no finalzinho do dia. Então nós vamos colocar, como nós combinamos na última reunião, que nós iríamos fazer a apresentação aqui desses representantes e iríamos fazer uma votação nossa interna aqui, né? Certo? Então eu peço que aqueles que estão dos movimentos sociais, que vamos fazer a representatividade, venham até aqui na frente para se apresentarem, que daí logo depois nós vamos já submeter uma votação. Pode ser? Ok? Última hora não vai. O senhor é? Da Adventos? Sou Manassés, representante da comunidade terapêutica de Adventos. Eu tinha esquecido um resumo, um nome. O senhor é o Manassés da Adventos. Sim. E a sua suplente seria a Jaqueline. Jaqueline. E daí nós temos aqui o senhor Edvino Degno, representando Associação dos Pensionistas e Aposentados de Balneário Pissarras. Então nós temos essas duas associações que trouxeram toda a documentação nos mesmos moldes daquelas associações que apresentaram lá no momento da inscrição da nossa conferência. Então o que nós vamos fazer? Eu fiz de maneira muito bem aos trancos e barrancos hoje. Eu fiz ali uma cédula achando que ia vir mais gente, o terceiro, né, inscrito. Nós vamos recortar e eu vou pedir então para entregar uma cédula para cada um dos presentes. Se indicar o 1, é o Adventos. Se indicar o 2, é a associação. Aí a gente pega isso, coloca num copinho e fazemos a contagem agora. Tudo bem? Podemos fazer assim? Tudo bem com os senhores? Ótimo. Os senhores querem se apresentar mais um pouco, dizer o que cada associação faz? Enquanto isso nós vamos cortando aqui? A nossa comunidade ela acolhe dependentes químicos, né? Que é dependentes de álcool e drogas, num sistema voluntário. E a gente acolhe pessoas desde moradores de rua até pessoas que estão em seus lares, mas que perderam o controle, né? E a gente acaba acolhendo essas pessoas. O programa, o sugerir é 9 meses, né? Um dia de cada vez, e a gente tem um cronograma, né? E essa pessoa ela pode tomar a decisão de sair a hora que ela quer, enfim, no sentido de existência.
Alguns aqui já conhecem o nosso trabalho e funciona. Eu sou fruto de uma comunidade terapêutica também. Da forma do sugerido funciona, né? É mais ou menos isso. Vamos trocar de lugar. Eu sou sócio da Associação dos Aposentados e Pensionistas, que a gente frequenta e principalmente frequenta todas as terças à tarde de bom de baile, porque a gente está numa fase assim de Melhor idade. de melhor idade, né? Só queria dizer para vocês que eu comungo muito com a ideia de o que ele está fazendo, porque eu também fui 4 anos, estive na presidência de uma comunidade terapêutica com a mesma finalidade que ele está trabalhando, né? Eu sou promotor de justiça aposentado, sou professor de línguas neolatinas e sou oriundo da Lavoura. Tanto que até hoje quem passa lá na Rua Floresta, tem gente que conhece lá, eu cultivo aí 3, 4 terrenos ali e eu tenho assim disponibilidade de ajudar, né, principalmente no conselho, né? E só queria lembrar para vocês, assim, só título de ilustração. Nós tivemos uma vez num país que é administrado praticamente pelo conselho da cidade. Gente, eu sonho com esse conselho, porque lá, isso é lá na Nova Zelândia, o prefeito, que não é chamado de prefeito, né? Mas o prefeito seria o nosso caso, ele faz aquilo que o conselho apresenta. O conselho faz o projeto, faz o plano, o prefeito é o mero executor. Então, o conselho da cidade, que para nós ainda é uma coisa meio nova, mas em outros países funciona e funciona muito bem. Claro que a população, a comunidade tem que se envolver, ela tem que participar, ela tem que sugerir. E eu sempre digo assim, não é reclamar, mas é sugerir o que nós podemos fazer, qual é o melhor caminho, né? E escutar bem a comunidade. Eu acho que o conselho, e quero inclusive aproveitar aqui para dizer para os presentes e os que estão a primeira vez aqui, eu só recebo elogios do conselho. Vamos aí principalmente para o nosso comandante aí, né, que está conduzindo muito bem. E eu acredito sinceramente que uma das grandes coisas que existem assim, para uma boa administração pública é o conselho da cidade. Obrigado. Diego. Obrigado. Eu acho que já tem até o suficiente. Então eu vou pedir a gentileza, pessoal. Nós vamos fazer uma urna meio improvisada. Pedir para o pessoal vir aqui, preenche o número 1 para o Adventus e o número 2 para a Associação de Aposentados. Faz um X no número. Tá? Faz um X no número. Vamos pegar um copinho, dobra e coloca no copinho. O 3 não está valendo, o 3 não apareceu. Tá? Então, por favor, pessoal, presta. Tá? Vou pegar um copinho lá. Caneta tem aqui? Pega, bota vários copinhos lá. Eles estão vendo. A miose não é que está noite. Essa minha mãe comeu uma carne. Tem que fazer exame para descobrir que essa mulher mas ele falou, se eu tivesse com tosse, era febre, ou então não.
Votaram também? Acho que a gente não acordou. Ah, é. Só os membros do conselho. Especial. Só os membros do conselho. Hã? A resposta. E vamos aprovar até por 30%. Carioca. Se o celular não pode trabalhar, A 3 está fora, tá? É 1 e 2. 1 é 500, 2 é 1. aí está 16 de depressão. Escolhi? Escolhi um é para diferentes movimentos sociais e o 2 é pequeno. 3 não tem movimentos sociais. Um é da associação aposentados, outros associação terapêutica de Tem? Tem também. Não, Me ajuda a contar? Pegar ele, tirar lá do grau, levar ali, onde tinha aquele chão. Fazer uma. Tá bem, vai dar um slide. E falou, ó, fica aí, que ninguém vai te incomodar. E o cara ficou ali, só que agora tem outra vez. E aí, tô quase fazendo isso. Só aí, isso aí. O cara tá ali. Aí ele foi lá conversar com ele, ele falou, eu não, ficou ali. Passa aqui. Votos na Adventus, temos 2. Tá? Vou colocar 2 aqui. No palco de novo. Na Associação dos Aposentados, teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Então fica eleito para preencher a cadeira vaga do Conselho o representante da associação. Representante não, né? A associação. Lembrando que a Adventus, ela tem, né, o direito de participar, importantíssima a participação. Nós estamos ainda num momento mais fechado ainda. Logo nós vamos voltar às reuniões maiores, aí nós vamos fazer em ambientes maiores também para que todos possam participar. Mas eu fiquei feliz, e até esqueci de comentar, que o senhor Edivino ele tem bem mais bagagem, eu acho, para estar representando. Eu acho que ele merece estar nessa cadeira. Eu falei pelo conhecimento e o respeito, assim, pela... Ele vai somar bastante, mas obrigado aí. O merecimento também, a gente vai... Nós já tínhamos meio combinado aqui entre os dois. Isso não é trapaça, Tá, então... E a do Sindifós, né? Eu vou pedir para que se apresente também, acabei esquecendo. Por favor. Já vi que o voto ganha, né? Já veio o voto carimbado. Boa noite a todos. Eu sou Fernanda, sou moradora aqui de Balneário de Pissarras, né? Nasci em Itajaí, tenho uma maternidade aqui, mas resido aqui. Sou filha do seu Moser, para quem, né, já falecido. Sou funcionária da prefeitura, irá completar no que vem 19 anos. Sou professora, tá? Trabalho com educação infantil há 19 anos na escola CIEP, naquela escola próxima à delegacia. E é isso. Obrigado. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, dessa forma, nós temos um conselho Sindicalizada, claro. completo, assim por dizer completo, né? Agora temos todas as cadeiras preenchidas com suas devidas representatividades.
e vamos continuar com as nossas reuniões da mesma forma que a gente vem fazendo. Nós vamos fazer daí a publicação do decreto com a nomeação tanto do Sindifós quanto da Associação dos Aposentados e também algumas alterações que o representante foi por suplência e a suplência veio para ser representante, como alguns representatividades nos pediram, tá bom? Aí logo que o decreto for publicado, nós vamos compartilhar com todos. Agora vem o grosso da nossa reunião, que é a parte mais tensa e, não digo tensa, mas de conteúdo pesado. Pesado no bom sentido de ser delicado, que é a questão do plano diretor. A gente fala plano diretor, todo mundo se arrepia, vamos ajustar o plano diretor, todo mundo se arrepia, que mexe com a dinâmica da cidade, mexe com tudo, mexe com o ordenamento territorial. Então, quando nós formamos o Conselho Municipal da cidade, e nós estávamos ainda naquela de preenchimento, como que preenche, aprova regimento, se apresenta a todo mundo, aí nós já criamos de início a formação do comitê técnico para ajustes do plano diretor, porque nós entendíamos que precisávamos fazer ajustes do plano diretor. Então começou lá dia 24/8 na nossa reunião do Conselho. Aí nós fizemos, formado esse comitê técnico, que era formado por mim, pelo engenheiro Orlim, pelo doutor Ricardo, representando o Poder Executivo, e pela sociedade civil, nós tínhamos representantes, né, o seu Renato, pelos movimentos sociais, o Leonardo e o James, pela CDL, e o Juan pelo CREA, o Juan e o Dudu pelo CREA. Então, semanalmente, nós nos reuníamos todas as quartas-feiras para começar a discutir o que eu precisava fazer de ajustes dentro daquele plano. O que nós precisávamos melhorar, o que estava trancando e tornar mais simples para que, principalmente, a população, aquela mais leiga, não técnica, pudesse ler o plano e entender o que o plano está dizendo. Que hoje eu ainda brinco. Quem for na prefeitura solicitar uma consulta de viabilidade para construir no terreno ou abrir uma empresa, ela vai ser uma bula de remédio. Sai 10 folhas lá com um monte de códigos e siglas que eu confesso que nem eu sei o que está escrito ali. E ela é complicada. Então a ideia foi o quê? Sintetizar isso, deixar mais simples possível. E no dia 27/10, nós, comitê técnico, fechamos esse relatório e colocamos para apreciação do Conselho da Cidade no dia de hoje. Então esse relatório ele foi disponibilizado no nosso grupo, foi colocado à disposição também para que a população pudesse analisar e procurar o seu representante, né, do Conselho para que trouxesse sugestões de alterações que porventura ache necessário nesse documento. Após a nossa aprovação aqui, o deferimento do Conselho quanto a este relatório, nós vamos fazer uma audiência pública. Tem que submeter a uma audiência pública. Aí nós vamos agendar. Se nós conseguirmos concluir o trabalho hoje, senão eu já vou marcar, se possível, já para quinta-feira, uma próxima reunião, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho e não deixar postergar. Porque a ideia é fazer a audiência pública, enviar o projeto de lei e aprovar o projeto de lei ainda este ano, para que em janeiro a gente já possa estar trabalhando com esses ajustes. A audiência pública ela vai ter que ser virtual, a ideia é fazer virtual ela, vai ser disponibilizado. A ideia é, quem lembra como foi feito os ajustes da outorga onerosa? Nós somos a Câmara, apresentamos as propostas de ajustes, que o Ministério Público havia solicitado, foi gravado um vídeo, foi disponibilizado o relatório, esse vídeo e o relatório ficaram disponíveis por um período, né, no site da Prefeitura e também em canais oficiais, e nós abrimos o prazo para que a sociedade pudesse apresentar as suas considerações. Tivemos uma consideração, o colegiado na época se reuniu, fez o relatório, né, e manteve o relatório apresentado no Conselho, foi feito o projeto de lei, encaminhado para a Câmara e votado. Então, a ideia é fazer este mesmo modelo, esse mesmo desenho, tá?
Então, a formação, né, do comitê técnico, como eu já falei, que para as diversas representatividades, ele deveria ser paritário. Então, qual que é a atribuição do comitê técnico que está lá no nosso regimento interno, que nós aprovamos na nossa primeira reunião, lá no artigo 30? São atribuições do Conselho Técnico: apresentar o relatório conclusivo ao plenário do Conselho da Cidade, que é hoje o que nós estamos, sobre matéria submetida à sua análise dentro do prazo fixado por este e acompanhado dos documentos que fizerem necessários ao cumprimento de suas finalidades. Então, hoje o comitê vem aqui apresentar ao Conselho da Cidade neste plenário. Parecer do Conselho da Cidade. Ele é duas etapas: análise global e o parecer conclusivo propondo a aprovação ou a sua rejeição de projetos, neste caso. E quando for o caso, oferecendo-lhe substitutivo ou emendas, que é o que nós vamos discutir aqui, tá? Os substitutivos e ou emendas à matéria em pauta só serão objeto de discussão se forem apresentados por escrito pelo conselheiro à Secretaria Executiva. Para quem não conhece, a nossa Secretária Executiva é a doutora Leandra. Então nós vamos apresentar aqui, havendo algumas considerações, nós podemos pegar alguns papéis, escreve ali quais são as considerações, apresentar ela para a gente estar discutindo também, tá? Vamos tentar fazer uma reunião mais dinâmica e sem muitos protocolos de formalidade, mas seguir o rito do que está dizendo o nosso regimento. Então, qual que foi um dos ajustes que nós fizemos de proposição? Esse daqui é uma tabela 7 do parcelamento do solo. Vou abrir ela aqui, vamos ver se abre. Não abre. Eu vou ter que voltar lá. Não está aqui também. Este é o anexo 7 do plano diretor. Para exemplificar, o que ele traz? Ele vai trazer diferentes formas: loteamento, desmembramento, loteamento fechado. Aí ele traz por uso: loteamento residencial, misto comercial, ele vai trazer uma certa área para esta zona, né, a zona urbana. Industrial, uma certa testada. Armazenamento, armazenagem logística. Residencial unifamiliar, aí seriam condomínios edilícios. Residência unifamiliar, geminado unifamiliar, residencial multifamiliar, escritórios, industrial, armazenagem e logística. Ele está aqui como parcelamento do solo, esse anexo. O que o comitê entendeu? Que a lei está trazendo como condomínio edilício. O que ele fala no plano diretor? Que você, além de fazer o lote, você tem que construir a casa ou construir o prédio. Isso não é um parcelamento do solo. Parcelamento do solo é a divisão de uma gleba em parcelas territoriais menores que vão gerar lotes ou frações ideais do solo. Então, na verdade, quando foi montado essa tabela do parcelamento do solo, era para questões de loteamento ou condomínio fechado de lotes. E, por descuido, foi colocado condomínio edilício. E lá trouxeram no texto da lei o que é um condomínio edilício, que tem que ser acompanhado com as suas edificações. Esse tipo de empreendimento, quando eu vou ter um terreno e vou fazer vários blocos de prédios, ou vou fazer várias casas, ele é aprovado pelo Código de Obras.
como uma edificação multifamiliar. Respeita-se os índices urbanísticos daquele zoneamento e se aprova aquele projeto. Ele não é um parcelamento do solo. E ele trazia vários tamanhos de lotes. Então, para uma mesma zona, se o lote era industrial, era um tipo de lote. Se o lote era comercial, era outro tamanho. Se o lote era residencial, era outro tamanho. E esse leque vai abrindo, vai abrindo e vai abrindo. E ninguém consegue entender o que ele está propondo. O que a lei traz também? Que o lote mínimo, por exemplo, nessa zona, deveria ter 300 metros quadrados. O que diz a lei do estado de Santa Catarina hoje de parcelamento do solo? Que o menor lote no estado de Santa Catarina são 360 metros quadrados. Então o nosso plano diretor já está ferindo, já está ao contrário do plano da lei estadual. Tá certo, né, doutor? É isso? O estado de Santa Catarina diz 360, nós estamos falando 300. O nosso não pode ser menos restritivo. Então foi essa adequação que nós buscamos propor, né, ao fazer a proposta dessa tabela. Como é que nós fizemos? Aqui nesse cantinho tem as zonas, cada uso para aquele parcelamento do solo e o tamanho dessas parcelas territoriais. Então nós trouxemos o que está previsto na lei estadual, o que está previsto na lei federal, o que já estava previsto no nosso plano diretor e compilamos tudo isso para a realidade no município. Então, um dos quesitos, diz aqui, que a lei estadual, a 17492, diz que loteamento convencional do estado de Santa Catarina é o parcelamento do solo que resulta em terrenos a partir de 360 metros quadrados. É o loteamento convencional, aquele novo. Eu tenho uma gleba, uma área grande, um vazio urbano, o empreendedor vai fazer um loteamento 360 metros quadrados. Eu estou fazendo esse parênteses. Ah, mas eu tenho um lote já e o meu lote é de 250, como é que fica? Não, o seu lote é de 250. Eu já tenho um lote de 300 que eu comprei no loteamento ano passado. O seu lote é de 300 metros quadrados. Esse daqui é para os novos loteamentos, aquele que vai protocolar para fazer o novo empreendimento. Aí nós trouxemos a planilha, aquela planilha resumida desta forma aqui. Vamos abrir ela aqui também. Então, a proposta de ajustes daquela tabela, ela seria neste formato. Então, na zona rural, nós vamos ter a zona urbana, a área de preservação ambiental, a área de preservação permanente e a zona intermediária de amortecimento. Então, nesta zona de preservação ambiental, é proibido. Não se pode fazer parcelamento do solo. Só que na zona urbana, nós temos o módulo mínimo rural de 20 mil metros quadrados, e a testada de 50. Qual que foi a ideia do comitê? Nós não estamos alterando nada. Então a testada de 50 já é a lei de hoje. Nós simplesmente reduzimos a forma como se apresenta e colocamos aqui. Tá? Então a testada de 50 é hoje já pela lei. E aí vem vindo, residencial, comercial de serviços, posso fazer na área rural? A lei de hoje já não permite. Então continuou não sendo permitido. Lá na área rural, posso fazer um loteamento voltado para a indústria, armazenagem e logística? Também não é permitido, que a lei de hoje já não permite. Agora eu quero fazer aqui um condomínio fechado de lotes. Aí nós fizemos o ajuste. Não é condomínio edilício, é um condomínio fechado de lotes. Eu posso fazer lá na zona urbana? Posso. Qual é a fração mínima? 1000 metros quadrados. E a testada 25. Isso é o que já está previsto na lei. Nós só melhoramos a forma de apresentar. E assim vem para o condomínio fechado de lotes, industrial, armazenagem e logística. Posso fazer na área rural? Pode.
tamanho mínimo da fração, 2.000, ou 50 de frente. Tá? Então isso vem seguindo em todas as zonas e todas as microzonas. Então, por exemplo, na zona de adensamento vocacionado 1A, aí sim aqui nós fizemos a adaptação de 300 para 360, porque a lei do Estado de Santa Catarina, lá de 2018, fala em 360. Então nós fizemos essa adaptação nesta tabela. E ela, num contexto geral, ela se apresenta dessa forma. Então, aquela primeira tabela, essa primeira tabela, né, ela vai começar, a proposta é que ela seja apresentada, ajustada desta forma. Ok? Alguma dúvida até aqui? Dentro da lei, aí nós estamos entrando lá no texto da lei. Isso daqui é a lei do plano diretor. O artigo 90 ao 158 da nossa lei do plano diretor, ele tem um tema exclusivo de parcelamento do solo. O tema parcelamento do solo, ele está embutido lá dentro da lei do plano diretor. Qual que é a proposta do comitê técnico? É pegar esse artigo 190, o 90 e o 158 e suprimir ele todo, fazer toda a supressão dele dentro do plano diretor e propor uma nova lei de parcelamento do solo, uma lei só para aquele tema. Tirar do plano e colocar ele, claro, uma complementa a outra. Por quê? Porque é mais fácil de se trabalhar. O plano diretor... Se a gente sabe quais são os artigos, é só consultar o plano diretor. E tem uma outra situação, aí nós podemos incluir dentro do plano. A nossa proposta de lei tem muito mais artigos do que o 90 a 158. Como é que ficaria isso textualmente, daí juridicamente eu já não saberia. A nossa proposta tem mais artigos. Como é que eu poderia falar que o artigo 90 tem a seguinte redação, 91 a seguinte redação. Vai faltar artigo lá. Se for possível ajustar isso juridicamente, a gente ajusta. Mas a ideia o tema parcelamento do solo, ela vai fazer parte de uma única lei. Eu pergunto, né, até esclarecendo para quem está vindo a primeira vez, né, porque eu participei do plano diretor, e eu acho que é um assunto muito importante o parcelamento do solo para sair de dentro da lei do plano diretor, ser uma lei separada. Eu acho que ele tem, é a minha opinião, né? Eu acho que ele tem que ficar dentro como ele foi. Teria que ver juridicamente, não sei se o Rodrigo consegue ajudar a gente, né? O doutor Rodrigo, o doutor Ricardo. Na verdade, isso é uma opção. Doutora Ledi, que se é possível alterar dentro do plano diretor. É possível, de qualquer forma é possível. A questão da técnica de redação que vai ficar vinculado. Se por acaso incluir mais artigos disciplinando outras matérias, outros assuntos, dá para fazer inclusão dentro do plano diretor. Vai ficar lá, por exemplo, o artigo 90A, 90B, sabe? Vai ser feito emendas dessa forma. Assim como destacar esse assunto, essa matéria específica para uma outra legislação, vai criar um novo código, digamos assim, de parcelamento do solo. A ideia principal para suprimir isso do plano diretor, pensando na praticidade, é que o plano diretor ele é uma norma, tem uma diretriz geral, é uma norma que está, digamos assim, tem um status mais de diretriz de direito urbanístico, de ordenamento territorial, enquanto que o parcelamento do solo ele já é mais um assunto muito mais específico ali, porque ele vai estar tratando desde qual é a metragenzinha até como tem que fazer o registro do loteamento lá no registro de imóveis. E na prática, quando a gente trabalha com isso, a gente percebe que o fracionamento de legislações, às vezes, vem justamente para facilitar. Porque quando você tenta englobar muito uma legislação com vários assuntos, tentar abarcar, tentar abraçar tudo, acaba que fica um pouco perdido ali no meio, dá uma certa, para tu trabalhar no dia a dia, assim, complica um pouquinho. Por isso que a tendência hoje das legislações
é fracionar e fazer trabalhar. Essa lei trata deste assunto, essa lei trata deste assunto. Aí o plano diretor ele vai tratar de uma forma mais ampla. Aí do plano diretor nós temos lá o Código de Obras, tem o Código de Posturas, tem a lei de parcelamento do solo, trabalhando sobre essa ótica que na prática do dia a dia facilita mais e possibilita melhor de trabalhar. Um outro detalhe, a partir do momento em que a legislação, que a matéria, que o assunto, ela está dentro do plano diretor, qualquer tipo de alteração vai ter que seguir o rito de alteração do plano diretor. A aprovação da concidade, audiência pública, isso e aquilo. Enquanto que numa legislação esparsa, a alteração ela é mais simples, é mais flexível, né? Também tem esse aspecto que dá para olhar do aspecto prático. Eu falo justamente por isso, porque eu acho que é um assunto muito importante e que deve passar pela concidade. Por isso por isso é o meu questionamento. Todos os temas de ordenamento territorial, eles vão passar pelo Conselho da Cidade. Se nós formos fazer a nova versão do Código de Obras, ele vai passar pelo Conselho Municipal da Cidade. E ele não é um tema posto em plano diretor. É uma questão mais de praticidade para trabalhar, separar os temas por leis específicas. Como o doutor falou, é uma escolha. É uma escolha. Então, assim, eu fui o responsável técnico pela revisão do plano diretor do Luiz Alves. Lá em Luiz Alves, tudo estava em uma única lei. Lá nós fizemos o quê? Existe a lei do plano diretor hoje, que fala sobre os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade. Plano diretor. E ele fala que o município deve ter regramentos para parcelamento do solo, zoneamento de ocupação do solo, códigos de edificações e assim por diante. Depois foram feitas leis complementares regrando cada um desses temas. Foram feitas leis assim. Como que era em Pissarras em 2009? Existia a lei do parcelamento do plano diretor, existia a lei da divisão de bairros e perímetro urbano rural, existia a lei de zoneamento, de parcelamento, aí revisaram tudo e colocaram uma única lei. Revogaram várias leis e esqueceram de colocar muitas vezes no plano diretor aquelas leis que tinham revogado temas. Divisão de bairros, por exemplo. Então, por isso que é mais prático do que você pegar todos os sistemas e colocar em um único documento, como o Dr. Ricardo falou. O plano diretor é uma lei guarda-chuva. É importante que nós tenhamos todas as estratégias de ordenamento territorial dentro do plano diretor. E depois nós vamos regulamentando cada uma delas. E não já trazer a regulação de cada instrumento para dentro do plano diretor. É só uma questão de praticidade. Assim como existe a 6766, né, que nós temos uma lei federal específica do parcelamento do solo. Nesse sentido, tá? Ok, então foi isso. Aí dentro desse texto, como a sugestão do comitê, nós estamos sugerindo e apresentando aqui, é revogar todos os artigos que falam sobre o tema do parcelamento do solo e trazer uma nova legislação. Aí nós incluímos a figura do loteamento de interesse social, que eu posso fazer lotes de 125 metros quadrados. É de interesse social, que há participação do poder público, há participação numa regularização fundiária, ele tem que estar envolvido numa zona especial de interesse social, ele passa por aquele processo da REURB, então está lá, loteamento de interesse social. Tem a figura do loteamento popular, o Estado de Santa Catarina trouxe, lotes a partir de 200 metros quadrados. Aonde que eu vou poder fazer esses lotes? Na área especial o Ian não lembro o que era, de urbanicidade, e na zona especial de interesse social. E o que está colocado aqui, que nós colocamos, que também lá na outra tabela não tem, a ser regulamentado. Porque nós temos que regulamentar ainda a zona especial de interesse social. Quais são os instrumentos urbanísticos da zona especial de interesse social? Nós não sabemos. Quando é que nós vamos fazer isso? Quando houver uma área ali que o município vai fazer um programa habitacional para fazer o parcelamento do solo de interesse social. Aí nós vamos regrar qual é a infraestrutura, qual é a área que tem que deixar para a população, qual é a área de praça, de área verde, de parque e assim por diante. E enquanto não estiver regulamentado? Não se aprova. Não se aprova. Não se aprova.
Porque tudo aquilo que não tiver aprovado, autorizado, nós não podemos fazer. Então nós precisamos regrar primeiro para poder fazer. Quem que vai regrar isso? Conselho. Conselho, regra, audiência, vira lei. Tá? Aí traz a figura também do loteamento de uso industrial, que são lotes a partir de 1.000 metros quadrados. Também nós estamos fazendo aí o equilíbrio com o texto da lei do Estado. O Estado também fala que lotes industriais são aqueles a partir de 1.000 metros. O loteamento fechado, que a lei da regularização fundiária ele traz a questão, a possibilidade de se fazer o loteamento fechado. Ele altera a lei federal 6766 de parcelamento do solo, lá de 79, e ele traz a possibilidade de um acordo, né, um decreto municipal de os proprietários dos imóveis daquele loteamento em ser um loteamento fechado, desde que não venha a atrapalhar a dinâmica urbana de mobilidade urbana. Então vamos supor que eu tenho um loteamento e esse loteamento tem uma rua sem saída e essa rua dá no rio. E nunca vai ser feita uma ponte porque não tem a possibilidade de fazer a ponte. Eu só tenho uma rua de entrada e saída desse loteamento. Esse loteamento ele pode colocar uma portaria lá na frente e a responsabilidade de cuidar da rua, do buraco, da luz, do esgoto, da água, da terraplanagem é dos moradores. O Orli gosta disso, né? Secretária de Obras que gosta disso. São os moradores que vão cuidar disso. A legislação federal permite, então nós estamos trazendo isso para a legislação municipal. Tá? Condomínio urbanístico de lote, que hoje é condomínio edilício. O urbanístico de lotes é a mesma coisa que um loteamento. O loteamento eu tenho áreas públicas e privadas, as áreas privadas são lotes. E o condomínio urbanístico de lotes são todas as áreas particulares, onde eu tenho área privativa e área comum. Mas o que eu vou analisar ali é o parcelamento, o fracionamento da terra. Certo? E aí o condomínio, tudo que acontece dentro do condomínio é de responsabilidade dos condôminos. Então assim, a observação. Aqui pretende se ajustar a figura do condomínio edilício, onde há a obrigatoriedade do empreendedor em construir as unidades habitacionais para o condomínio urbanístico de lotes, devendo atender aos critérios urbanísticos estabelecidos pelo plano diretor e legislação pertinente ao tema. Então, vai ter a regra, eu quero fazer um condomínio lá na área rural. Ok, pode? Nós vamos ver. Pode. Ok. Qual é o tamanho do lote? Nós vamos ver o tamanho da fração ideal do solo lá na área rural. Se eu não me engano, são 1.000 metros quadrados. Certo? Posso fazer um condomínio na área urbana? Pode. Qual é o tamanho do lote? 360. Qualquer local precisa ser analisado. Não pode ter um condomínio do lado do outro. Um condomínio não pode ter testada a mais do que 200 metros. Para não virar só muro de condomínio. Aí a cidade ela é quebrada. Eu não tenho as conectividades. Quem conhece Santa Felicidade em Curitiba? É só condomínio. Você anda quilômetros, é só entrada de condomínio. Não tem conexão. A Barra da Tijuca no Rio de Janeiro é só condomínio. Não tem conexão. Então isso vem para evitar. E a lei do Estado de Santa Catarina já traz isso também. O que nós vamos trazer também dentro do texto como um todo, que está lá nesse relatório? Requisitos urbanísticos do parcelamento do solo, as questões das áreas públicas, o que é considerado área pública, arruamento, área institucional para a implantação de equipamentos comunitários, urbanos, área verde, quais são as regras para se fazer o sistema viário, tamanho de caixa de via, tamanho de calçada, a infraestrutura mínima necessária, drenagem, pavimentação, esgotamento, iluminação. Estamos trazendo a figura do LED. Qualquer loteamento que for fazer hoje ou condomínio é obrigatório implantar já com iluminação em LED, não vai ser aprovado outro tipo. Requisitos sanitários dos empreendimentos, quanto à questão do esgotamento e drenagem pluvial também. Disposição dos acessos públicos aos empreendimentos, aqui traz a figura do arregramento. Posso aprovar um loteamento? Pode. Qual é a rua pública que conecta o teu loteamento ao resto da cidade? Tem que ter uma rua pública, tanto para loteamento quanto para condomínio. Então traz essa figura desse dispositivo. Projeto e licenciamento, como é que se apresenta o projeto, como é que nós vamos aprová-lo.
a forma que eu tenho que apresentar a consulta de viabilidade. Aí eu já falei sobre o projeto do loteamento fechado, desmembramento de área, condomínio de lotes, condomínios empresariais, as restrições urbanísticas aos empreendimentos. Aí nós trouxemos todas as figuras que a lei federal não permite, a lei do estado não permite, as questões ambientais não permitem, colocamos aqui nas restrições. Aprovação e registro do empreendimento, aqui só diz que não traz regras para o registrador, porque isso está lá já no código do Tribunal de Justiça, né, do Código do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como que há o registro do loteamento, mas a gente traz aqui a figura de prazos. Então, aprovou o loteamento, tem que ir a registro em 180 dias, e assim por diante, senão ele caduca. As vistorias finais para receber o empreendimento, a entrega do empreendimento, penalidades administrativas e as disposições finais. Então, isso é um suprassumo da proposta da lei, que é um texto com vários artigos e ficou disponível para os senhores lerem nesse período. Então, como eu falei, né, nós procuramos lá dentro do comitê técnico fazer essa junção entre lei federal, lei estadual e o tema do parcelamento do solo na nossa lei do plano diretor, para propor um novo texto corrigindo essas questões de elementos dúbios, que numa hora a própria lei dizia que podia, lá na frente dava a entender que não podia. Então a gente tentou organizar isso. Certo? Tema parcelamento do solo é isso. Então agora eu faço uma pausa aqui para ouvir as considerações dos senhores. Daquele texto que foi proposto, o que nós podemos melhorar? Alguém? Pessoal do INPE? As nossas propostas, se quiserem agradecer também. Tá bom? Pessoal do INPE, do Instituto do Meio Ambiente, de Balneário Pissarras, recebeu também, né, essa legislação e fizeram algumas proposições e vão apresentar aqui para nós. Só lembrar onde está agora. Aí mesmo, Rodrigo. Não sei se é o que eu te mandei hoje. Esse, Júlio. A gente consegue abrir deixar aberto também se precisar um apoio Claro. final, por favor? Esse daqui é o que os senhores receberam, tá? Vamos ver aqui o artigo segundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar como está o artigo 2º hoje. Qual que é o inciso? Não dá para dividir as telas, colocar os dois um de cada lado? Dá para fazer um monte de coisa, o problema é eu saber fazer esses montes. Se clicar ali acho que no Windows e colocar para a esquerda. Eu vou no manual, Beleza. Todos conseguem ler? Eu acho que está mais para cima, Rodrigo. Deve ser primeiro em linear, né? Não. Arborização, vamos ver aqui a área destinada. Arborização, não está aqui. Vai estar na linha, vai estar na linha A. Não, como a linha A. Proprietário, pessoa, situação. Então não é. Foi errado ali. Não atualizei. F, aqui? Tá. Como é que está no texto da lei a proposta, né, que foi disponibilizada? Arborização de no mínimo 50% da extensão das vias públicas. Proposta do INPE, que é aqui o F. F.
Arborização com espécies nativas do bioma Mata Atlântica, conforme orientação do órgão ambiental, em no mínimo 50% da extensão das vias públicas. Essa é uma das propostas. Então, assim, eu já coloco em votação. Presidente, Alguém... Pois teria não? uma sugestão, apresentar todas as considerações, então, do INPE, para que nós possamos, então, Ok. validar ou não Tá. os encaminhamentos, né, a proposição. Não sei se A ideia seria assim, o que eles estão, como está no texto, Sim, sim. e o que eles estão propondo. A tua sugestão é ler tudo que eles estão Me propondo? parece adequado haver uma discussão, talvez, em cima do que o INPE está colocando, né? Tá. Me parece que é extensa a colocação, são 6 páginas. 6 páginas. Se faz a análise, se debate algum eventual ponto e no final se coloca em votação. Sugestão apenas. Todos concordam? Pode ser? Ou querem ir comparando ponto a ponto? Pode comparar ponto a ponto, mas colocar em votação no final. No final? Parece. Ah, ótimo, entendi. Colocar a votação no final. Perfeito. Então, arborização com espécies nativas. Artigo 11. Tá, mas só um comentário. Essa conforme a orientação do órgão ambiental, como é que vocês vão fazer essa orientação? Tá, a princípio vai ser por instrução normativa. Nós precisamos colocar por que orientação do órgão ambiental. Porque tem algumas espécies, dependendo da raiz, a orientação para uma calçada é o tipo pivotante, que a raiz ela vem para baixo e não para a lateral. Nem todo mundo tem esse conhecimento, então a ideia é fazer uma instrução normativa, dando orientações de quais espécies seriam adequadas. Perfeito. E também quais são as espécies nativas ou não. Por exemplo, o IP é uma espécie nativa e que ele é do tipo pivotante, a raiz. Então é essa a proposta. E complementando a sugestão de ser nativa, porque é sempre bom nós colocarmos espécies locais. Claro. E tem algumas espécies que elas acabam sendo invasoras e elas acabam se espalhando muito facilmente. E pode ser que no futuro haja alguma orientação para retirar essas espécies, que dá muito mais controvérsia, muito mais trabalho. Então, por isso a inclusão das nativas. Até Um dos motivos, né? Além da parte ambiental propriamente dita. eu estava vendo aqui, não precisa fazer comparação, né? É só assim, o que está em azul foi o que eles incluíram, o que está em preto é o original, então não precisa ficar fazendo a comparação. Com Certo? exceção do que foi suprimido. Suprimido, né? daí a gente vê o que é suprimido, né? Então, lá no artigo 11, as ações de parcelamento do solo de Balneário Piçaras devem estar adequadas aos seus elementos estruturadores, considerando-se a conservação das condições hidrológicas originais das bacias e alternativas de amortecimento da vazão pluvial, preferencialmente pela aplicação de métodos de drenagem urbana sustentável, as SUDs, bem como as características hidrológicas de cada região. Ok? Aí o artigo 2º seria só a inclusão ali ao disposto nos incisos deste artigo. Parágrafo 1º, nos incisos deste artigo. Uma observação desse, na verdade, estava escrito ao disposto no caput. Só que eu entendi que aí seria ao disposto nos incisos. Então, talvez o pessoal da parte do direito ali tenha mais conhecimento e possa opinar. Porque o caput ele fala não é permitido o parcelamento nas situações tais. Aí os incisos trazem, exceto se apresentado o projeto. Então, né, se quiser mostrar o caput, talvez Rodrigo, não sei. O caput é esse aqui, ó, tá, artigo verdade, 12. desculpa. Então, Aqui é mais uma questão de técnica jurídica. Que na verdade o caput não tem, né? Os incisos que falam, né? sobre isso, o caput só fala que proíbe, Isso. daí eu sugeri trocar de caput para inciso. Isso aqui é bom ter uma engenheira entendedora. O artigo 13, aí sim, aqui nós vamos precisar. A sugestão seria o inciso 2º, fazer a supressão desse texto da lei, né? Que para a aprovação do loteamento, a aprovação do parcelamento do solo, o interessado deve apresentar o inciso 1 e o inciso 2. Estudo de impacto ambiental
e respectivo relatório de impacto ambiental RIMA para todos os projetos de loteamento e ou condomínio urbanístico de lotes com área igual ou maior a 100 hectares. Não tem o Azinho sem acento. Na forma definida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ou quando exigido pelo Instituto do Meio Ambiente Santa Catarina, o IMA. Sugestão do INPE é suprimir isso. Por que suprimir? Justificativa. O estudo ambiental, no inciso 3º, ele traz a licença ambiental prévia, a LAP. A LAP, um dos documentos, ela é uma licença que ela dá uma prévia de que aquele local ele pode receber o empreendimento, desde que atendido alguns critérios que vão ser aprovados posteriormente na LAI, que é a licença de instalação. A LAP, o empreendedor tem que apresentar estudos ambientais. Os estudos são RAP, que é o relatório ambiental prévio, o EAS, que é o estudo ambiental simplificado, e o EIA-RIMA, que é o que está escrito ali. Então, o EIA-RIMA é uma das opções. E no caso do parcelamento do solo, o tipo do estudo vai variar com a área. Ali está dizendo que é igual ou maior que 100 hectares, mas na verdade o EIA é para áreas maiores que 100 hectares. Abaixo disso entraria o EAS. Então, existem várias opções de estudos que teria que elencar. Porém, eu acho que não há necessidade disso, porque como o inciso 3º já fala que ele precisa da licença prévia, esse estudo já está obrigatoriamente ali. Então, ele só consegue a licença prévia se ele já apresentar esse estudo, for aprovado, analisado pelo órgão ambiental e aprovado. Então, ele nunca vai apresentar o estudo unicamente. Ele vai apresentar no órgão ambiental o estudo e demais documentos, e o órgão vai emitir a LAP, que ele vai entregar no planejamento com os demais documentos. Então, foi essa a sugestão, foi por conta disso supressão, já que já está dentro do inciso 3º. Podemos continuar? A sugestão do inciso 5 é suprimir também, que seria autorização ambiental expedida pelo órgão competente para desmembramento de área com 10 lotes ou mais. Então eles estão sugerindo porque o desmembramento ele exigia a autorização ambiental do órgão pela resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente de 2006. Depois de 2006, foram apresentadas, foram formuladas uma ou duas outras resoluções, e elas tiraram isso o desmembramento como atividade licenciada. Então, não haveria essa necessidade de autorização ambiental para desmembramento. Independente da localização? Independente. Para desmembramento, antes ela dizia que para regiões costeiras, ou até 2.000 metros da região costeira, tinha algo assim. Não, eu pergunto porque assim, situações em áreas próximas de rios, mangues, que a gente tem aqui, não teria essa necessidade. Não, o próximo de rios e mangues vai ter depois, né, é mais referente ao Código Florestal, é uma lei federal, né, e daí ele fala sobre o distanciamento que tem que ser, que pode ser feito uma edificação, qualquer intervenção. Agora, a autorização para o desmembramento em si, independente de onde for, ele não existe essa. Não é uma atividade licenciada. E nesse sentido, eu entendo assim. Se você tem uma matrícula, toda essa tua área está numa área de preservação permanente. Supor. E você quer falar assim, Rodrigo, eu quero dividir a minha matrícula em 2 áreas. Tudo bem, eu apresento uma planta de desmembramento de área, cada área tem que ter a área mínima daquele zoneamento e está aprovado o desmembramento. Tu não vai poder ocupar, mas você fraciona. Meu entendimento. Aí depois, dependendo da atividade que você vai desenvolver no local, aí sim, critério. Tem que recuar, tem que afastar. Eu acredito que tem áreas administradas onde a pessoa vai fazendo desmembramento e aqui na realidade não é o desmembramento, é uma camuflagem para fazer um loteamento. Né? Áreas já vendidas, já todas desmembradas, picadinhas, que aquilo ali é um loteamento, mas não foi regularizado. De maneira legal, né? Então, mais nesse sentido. Aí por isso que tem a figura. Aí está mais com ordenamento jurídico do que a parte ambiental. Aí por isso tem a figura do condomínio de lotes. E aí ele consegue regularizar aquela situação num condomínio de lotes. Por exemplo, esse tipo de ocupação territorial, ele está mais na área rural hoje, nossa realidade. E na área rural a gente não consegue fazer um loteamento, mas vai poder fazer condomínio.
A área central também tem bastante. Tem. Aí tem a figura da regularização fundiária, aí tem outras figuras jurídicas que a gente pode decidir. Então, seguindo, artigo 14º, que seria? Eu só suprimi o licenciamento ambiental. Deixei licenciamento no sentido amplo, para não assumirmos a... Eu acho que nós até chegamos a do licenciamento ambiental. Isso. Tá, isso aqui Eu tá... acho, Rodrigo, que isso daí foi o que a gente conversou depois, que a gente viu na transidade, que na verdade estava escrito ambiental na própria lei, né? Na própria lei. Eu havia suprimido e esqueci de incluir de volta. Tá, então mantém. Mantém. O licenciamento ambiental mantém aqui. Mantém. Tá. E teve muita coisa até para os senhores entender. O texto, a Júlia muitas vezes ela recebeu esse material juntamente com os senhores e a Júlia falou, por que o texto está assim? Porque a lei do parcelamento do solo federal está assim o texto. Então muita coisa permaneceu por causa dessa situação. O artigo 15º Foi só reescrito, porque ela traz ali o 15º, ele traz entre vírgulas, uma faixa de reserva de faixa não edificável. Isso pela nossa experiência aí nos últimos 2 anos, a gente vê que às vezes pode ficar um pouco confuso. Então ele só está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Só dizendo especificamente que trata-se do Código Florestal. Tá. Então, a proposta que os senhores receberam é, ao longo de faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável, conforme estabelecido pela Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, sendo considerada área de preservação permanente. A proposta do texto apresentada pelo INPE é as áreas ao longo de faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, são consideradas áreas de preservação permanente, APP, conforme estabelecido pela Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, que é o Código Florestal. Ok? Rodrigo, só uma observação que eu vi agora, é perene ou intermitente. E não é. Artigo 16. Aqui permaneceu a mesma coisa, não? Permaneceu, era só dentro do termo, né, Regi? Não é nenhuma proposta, mas para discussão, que a gente só esse termo unidade de preservação. Unidade de preservação. A gente não. Tá, então permaneceu, tanto de cima quanto de A gente só baixo. desconhece essa nomenclatura unidade de preservação. Se confunde um pouco área de proteção ambiental, área de preservação permanente, unidade de preservação. Foi só uma dúvida nossa, na verdade. Tá. Mas permanece ao mesmo tempo. Não temos. Artigo 18. Será que não seria interessante a gente já corrigir isso? Se quiserem, porque nós tivemos, na verdade, poucos dias assim, para analisar isso daí. Então foi uma análise mais porque unidade de conservação, em questões de termo técnico, jurídico, não desconheço a legislação ambiental que contemple essa nomenclatura. Talvez tenha vindo de alguma forma. Talvez ele esteja se referindo a uma área de preservação. Não ficou muito claro para mim também. E daí eu não quis alterar nem exprimir algo que eu não sabia exatamente. Não tem nos conceitos ali da lei que seria essa unidade aqui. Preservação, talvez. Unidades. A federal não traz. E existe alguma diferença jurídica de não edificável e não pode parcelar? Tem uma diferença disso também que eu estava observando.
Isso é o texto do nosso plano diretor. Unidades de conservação do município. É preservação. Ah, preservação. Aí. Tá aqui, ó. É algo que nos confunde um pouco, né? Porque esse conceito, assim, na verdade, a gente desconhece. Qual seria a sugestão aqui? Aí tem Porque já que porque o 113 ele está dentro do texto lá que vai ser suprimido já, né? Porque não parcel... a APP, que é a área de preservação permanente, ela é uma área não parcelável. Então colocaríamos aqui então como no parcelamento como áreas de preservação permanente? Eu não sei. Porque, Ficaria nesse sentido? Porque teria que ser como que está identificado acho que no plano diretor, né? Mas ó, esse artigo do plano diretor, como eu falei, ele vai ser suprimido. Tá, mas de acordo, ele menciona ali a lei 6766, né? Daí se eu vou na lei 6766, ele não fala sobre unidades de preservação. Só preservação não Ele só diz preservação permanente, essas coisas, né? A gente teria que suprimir essa unidade de preservação. Preservação ecológica. Voto na proposta ali, Rodrigo. Eu acho que daria para deixar áreas não parceladas de acordo com a 6766. Ponto? Que serão identificadas no projeto de parcelamento do solo, ali. Ponto. Porque são demarcadas como de interesse ambiental. A APP é a área de interesse ambiental. Sim. Mas daí todas as áreas não parceláveis que já estão lá na 6766. Porque é um conceito, isso é um conceito vago, e daí na prática a gente vai entender que é só isso que não pode parcelar. Poderia todo o resto, por exemplo. Poderia gerar esse tipo de discussão, entendeu? E a diferença entre as áreas não parceláveis e as áreas não edificáveis também. Isso é um termo, entra mais no jurídico, que eu também não sei. Eu sei que há diferença dessas últimas pesquisas que eu fiz esses últimos dias, porém para mim não ficou tão claro. Talvez uma área verde ela seja uma área não edificável, mas ela está parcelada. Isso porque já a APP não pode parcelar. Ela não pode parcelar. Isso mesmo. Então foi o que eu entendi. Mas uma área verde necessariamente ela vai ser como de interesse ambiental? Eu entendo que sim, mas eu estou até propondo aqui que ela possa ser utilizada como pracinhas, predominantemente com vegetação, mas que possa ter caminhos que as pessoas possam usufruir de alguma forma. Então, eu acho que teria que ser revisto por todos, não sei, ou com mais cautela posteriormente, se for possível. O inciso 2? O primeiro, esse artigo no geral, o inciso primeiro e segundo. Se houver a possibilidade de olhar isso com maior cautela, para não ter nenhum problema futuro de... É isso que a gente precisa discutir agora. Tem que ser nesse momento. É isso, nesse momento. Então, pedir a participação dos entendedores da área de direito. Para mim está bem claro, se elimina essa unidade de preservação, que é um conceito que nem existe na legislação de referência. Só está no plano. Pois é. Tiraria. O que a 6766, o que ela traz como não parcelável? Aí, vamos pegar... Ali, ó, é bem parágrafo único do artigo 3º. Aqui, não será permitido parcelamento solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações antes de tomadas providências para assegurar o escoamento das águas. Quer dizer, não pode, mas pode. Isso já está lá em cima, certo? Está lá em cima. Depois, né? Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, não pode, sem que sejam previamente escaneados. Então pode. Então, ele vai trazer. E daí a lei do Estado de Santa Catarina ela também traz mais algumas outras considerações. Não queres pesquisar em parcelável, Rodrigo? Parcelável? Não tem. Sem acento também não tem? Não, parcelável. Não tem. E não edificável. Aqui diz os 15 metros. 15 metros. 15 metros. 15 metros. As faixas sanitárias de terreno necessárias para o escoamento de águas pluviais e faixas não edificáveis.
projeto nas áreas de risco. É isso, já para ficar daquela forma. Então vamos seguir aqui. Artigo 18, vamos ver o que suprimiu do artigo 18. Quando o parcelamento do solo deve atender as seguintes condições. O inciso 6º. É obrigatória a reserva de faixas não edificáveis estabelecidas pela Prefeitura Municipal e ou órgão ambiental competente ao longo de águas correntes ou dormentes com largura mínima de 15 metros em cada lado a partir da margem ou aquilo que estiver definido no zoneamento ecológico econômico ou no plano municipal de macrodrenagem num raio de 50 metros ao redor de nascentes ou olho d'água, ainda que intermitentes. A proposta é suprimir. A proposta seria suprimir porque a gente tem visto também que acontece muito desentendimento, porque quem olha que vê, a mesma lei, quem não tem muito entendimento do assunto, a mesma lei fala que tem que ser mantido 15 metros no curso d'água, mas no artigo 15 ela está dizendo que tem que ser o Código Florestal, que é 30 ou 50. A nossa sugestão foi deixar APP, o curso d'água, é Código Florestal. O Código Florestal, ele mesmo traz a possibilidade de redução dessa área para 15 metros ou outras, no mínimo 15 metros. Né? O Código Florestal traz essa possibilidade mediante a apresentação do estudo técnico. Então, uma vez que o município apresentar esse estudo técnico, está em fase de elaboração e revisão, algumas regiões já vão poder reduzir ou para 15 metros, ou para 25 metros, 28 metros, a depender do que o estudo indicar. Então, a nossa ideia, como o artigo 15 já fala do Código Florestal e o Código Florestal traz essa possibilidade, a gente achou que seria melhor suprimir esse inciso para não ter confusão. Essa seria a proposta. Lembrando que o próprio plano diretor ele já traz quais são as, ainda que em alguns pontos em contrariedade com o Código Florestal, mas ele traz quais são as áreas não edificantes, as faixas lá dos rios. Ele fala o rio ferido é tanto, o rio Pissarras é tanto, então também teria mais esse outro ponto para... Ainda que esse inciso seja falando de não edificáveis, né? E não parceláveis. Aí entra essa questão que talvez o pessoal que é do direito poderia dar uma sugestão maior, uma contribuição maior, falando, não, isso não é controverso porque ele está dizendo não edificável. Então, eu estou falando do lado técnico que a gente vê ali no dia a dia que as pessoas se confundem. Então, a ideia seria facilitar, mas se isso vocês entenderem que não é controverso, então... Eu entendo que não. Que não é controverso, que dá para manter. De qualquer forma, para aprovar o projeto de loteamento, vai ter que respeitar os recuos mínimos ali do Código Florestal. Porque a gente ali vai sempre seguir o Código Florestal. Então, o Rodrigo também, se quiser dar contribuição do que você vê no planejamento, se tem alguma... Não, nesse caso aqui, para mim, está claro que é colocar uma faixa não edificável. Eu não estou falando que aquilo é uma APP, é uma faixa não edificável. Da mesma forma, quando chegar um parcelamento do solo, nós vamos pedir para ele colocar, passa a rede de alta tensão, passa a dutovia, passa algum gasoduto, passa. Então, tu tem que deixar uma faixa não edificável. Eu não estou falando que aquilo é APP pelo código, mas é uma faixa não edificável por outros motivos. Tá? Nesse sentido. Os loteamentos deverão atender os seguintes requisitos urbanísticos. Aí qual que seria esse artigo agora? Ele está como, você falou que ele alterou, você alterou depois, mas ele está como, antes do 34, eu acho. Se você escrever Ctrl L ali, artigo XX, ele vai achar. Não, é que aqui já mudou. Então seria bom depois só confrontar, né? Não, copiou. Sim.
Então, os loteamentos deverão atender os seguintes requisitos. Aí teria a inclusão aqui do parágrafo 5º e do parágrafo 6º. Isso. E daí, Parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, o 5º. Está alterando daí. na verdade, eu ia deixar. Esse 5º de hoje iria para 7º. Aqui viraria 7º. Isso. Então nós temos entre o 4º e o 5º, seria o 4º, 5º e o 5º viria 7º. É permitida a incidência de áreas verdes sobre a área de vegetação nativa destinada ao atendimento dos artigos 30 e 31 da Lei Federal 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Parágrafo 6º. No caso de glebas desprovidas de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, caberá ao empreendedor a recuperação dos lotes destinados às áreas verdes de uso público a partir da implantação de parques, praças e jardins, onde deverão predominar áreas plantadas com vegetação nativa de porte arbustivo, livres de edificação, podendo ser recortadas por caminhos, vielas, brinquedos infantis e outros meios de recreação leves. Ok? Quer explicar? Acho que o parágrafo 5º eu vou explicar, porque ela trata de uma lei específica ambiental, né? A Lei Federal 11.428, ela trata a lei do bioma Mata Atlântica, né? Então ela faz alguns regramentos. Quando você tem uma área, um loteamento, parcelamento do solo, né? Tem uma área que ainda é vegetada, uma vegetação densa, e você vai suprimir, dependendo do estágio daquela vegetação, ou seja, se ela tem características de uma vegetação que está intocada por muitos anos, dependendo do estágio dela, você tem que deixar um percentual de remanescente. A gente chama de remanescente de vegetação nativa. É um termo que não está na lei, mas que a gente usa. Então, esse percentual pode ser de 30% ou 60%. Esse percentual é daquela parte que você... do lote, né? Da parte que teria que ter supressão, toda a parte que tem de vegetação, 30% tem que ficar lá. Ela entra na parte já parcelável. As APPs não entram como parte parcelável. Agora, essa da supressão entra no total da área parcelável do empreendimento. Então, Você queria entender ali? Não sei, se tiverem alguma dúvida, podem... Eu tenho uma gleba, uma área total. Dentro dessa área minha total, existe área de preservação permanente. Eu não posso fazer loteamento nesta área. Quais são a porcentagem de equipamentos públicos que você tem que ser destinados ao município? 35% da parcela loteável, que é o saldo loteável. É a área da gleba menos as áreas de APP. O que a Júlia está falando é que a minha área verde do loteamento eu não posso colocar lá na APP, porque ela já não entrou na conta. Mas ela está querendo dizer neste parágrafo 5º que a minha área verde pode ficar em cima de um remanescente de vegetação que eles não vão autorizar a cortar. Então já une o útil ao agradável. É isso? Por um lado é bom. Eu acho que para o empreendedor isso acaba sendo bom, porque ele deixa de... Se ele não pudesse incidir essa área verde sobre essa área que a gente chama de remanescente, ia ser mais uma área que ele ia perder, que ele não poderia fazer um lote para venda. Então, a gente abriu existe essa opção, né, que ele pode sobrepor essa área verde do loteamento sobre a área de remanescente. O lado negativo é que a prefeitura, que aquele lote, uma área verde que poderia ser destinada a uma praça, de fato, né, com alguns equipamentos, ela perde um pouco o percentual dela. Porque na área verde não é permitido impermeabilizá-la inteira. Você pode abrir alguns caminhos para passeio, colocar alguns bancos para esse lazer, mas não pode criar uma praça que tenha equipamentos de academia, uma quadra de esportes, que poderia ser colocado na área institucional talvez. Aí entraria na área institucional. É permitido isso, né? Mas usar a área verde, quando ela sobrepõe para criar uma praça com quadras esportivas, isso não pode. E o parágrafo 6º, o entendimento dele seria o quê? Nem todo loteamento vai ter árvore, floresta, maciço de vegetação lá para não mexer.
Mas vão ter loteamentos em que ele está todo terraplanado. Ele não tem uma área verde, ele está todo terraplanado. E o loteador ele vai ter que separar uma área institucional para equipamentos comunitários, que para o município é um lote onde eu vou colocar escolas, postos de saúde, equipamentos comunitários e mais diversos modelos. E vai ter uma área que vai ser chamada de área verde. Só que essa área verde não é mais verde, ela é um terreno também terraplanado. Nesses casos, que o terreno já está terraplanado, ele vai fazer uma praça e plantar, recuperar o bioma daquela praça. É nesse sentido. Tá? Isso não está na legislação federal, né? Não, Parágrafo 6º. Parágrafo 6º não. Não, isso foi um parágrafo que eu incluí. A área verde, ela está na lei federal, né? Mas eu peguei um documento do Ministério Público que eles tratam o que é desmembramento, o que é área urbana consolidada, o que são áreas verdes. E, inclusive, esse trecho eu fiz um plágio. E essa é um autor que eles citam ali, que ele que coloca essa redação do podendo ser recortado por caminhos, vielas, brinquedos infantis e outros meios de recreação. Então é um entendimento porque sabe-se da importância da área verde não só para a questão de ambiental, tem a questão de drenagem, o conforto térmico e o próprio bem-estar da população, né? Questão psicológica e emocional, enfim. Então a ideia seria você trazer praças para a cidade. Eu vejo que a cidade falta muito praças, que as pessoas consigam ter essa interação, outra forma de lazer. Então traria essa obrigação para o empreendedor também. Uma pergunta que eu faço vamos jogar um pouco contra o empreendedor, para o município isso. Né, é válido, né, porque a gente está beneficiando o empreendedor e tirando uma área da comunidade, digamos assim, né, um benefício para a comunidade. Será que seria válido isso? Na verdade, talvez eu não tenha explicado direito. Quando a gente coloca esse parágrafo 6º, na verdade o empreendedor não vai gostar de mim. O objetivo, a área verde ele já tem que ter esse espaço, mas eu quero que ele não só destine um lote vazio sem nada para a área verde, eu quero que ele recupere e faça aquela área, torne aquela área para lazer, que a população consiga usufruir. Talvez não tenha, a questão da impermeabilização da área, ele comentou que não poderia impermeabilizar, né? Eu teria que deixar uma... ele tem que recuperar e fazer uma pracinha, um jardim, para ficar algo agradável que as pessoas consigam usufruir para lazer. Ele não pode impermeabilizar assim, fazer uma construção ali. A recuperação tem que ser dele. Isso, a obrigação para o empreendedor é recuperar essa área e transformá-la no lazer. Na verdade, o empreendedor que não vai gostar muito desse parágrafo. Ele vai gostar do 5º, mas não do 6º. Mas eu acho que está se referindo ao 5º, né? Área verde e área remanescente. Ao 5º, meu entendimento pessoal é que fosse fora da área, não pudesse incidir só nisso. Isso, o meu entendimento pessoal seria melhor, olhando para o município, que fosse fora. Porém, já tem entendimentos que deixam claro que pode sobrepor. Então, foi por isso, até nesse documento do Ministério Público, ele mesmo traz que pode sobrepor. Então... Eu coloco também olhando pelo município. Eu olhando pelo município. A gente ser daqui e ver essa falta de fomenta, essa necessidade realmente. Eu olhando pelo município, eu acho que seria melhor deixar fora, mas como isso já é um entendimento, eu não me vi no poder de proibir, assim. Mas se o conselho entender ser melhor, eu acho válido e eu tenho meu voto, inclusive. Só uma dúvida. Já tem esse entendimento. Aí eu não sei como que fica nessa parte jurídica. Só uma dúvida. Eu sou leiga nisso, tá? Moro no apartamento, né? Mas enfim, e a manutenção dessas praças, como é que ficaria? Ficaria responsável por quem? Poder público. Assim como a praça na entrada da cidade, o poder público tem que tomar sua responsabilidade, obrigação, dever, né? De fazer a manutenção desses espaços. Eu vejo assim, igual aquela praça da cidade, lá é uma praça que eu não tenho coragem de levar meu filho. A da entrada? Na entradinha? Da entrada, isso. Então eu digo assim, se estamos pensando em ter praça, realmente é uma ideia louvável, tá? A gente tem que pensar na manutenção. Não adianta só deixar um espaço, sendo que a nossa cidade tem um número
enorme de moradores de rua, está cada vez mais esses moradores, eles estão utilizando esses espaços públicos para ficar, está virando uma bagunça, uma sujeira, né? Então, sei lá, eu imagino que deveria estar amarrando essa manutenção em alguma coisa aí, porque senão vai virar mais um espaço, vai ter um espaço sobrando para virar um ponto de bagunça, né? Eu acho que é uma cobrança ao poder público. Eu, inclusive, pedi ali, fui atrás da Praça Matriz ali, pedindo que o poder público cumprisse ali a obrigação dele, porque, inclusive, as escadarias são tudo quebradas, né? E eu fui atrás, fui pedir, nem que fosse passado por uma área privada, como é que ele chama? Que fosse uma adoção de praça, mas que precisa fazer alguma coisa, porque as praças estão abandonadas. Hoje já existe o programa Adote uma Praça, hoje já existe uma lei que permite uma empresa pegar um espaço público e manter. Me parece que até ali na Matriz realmente foi feita uma adoção da praça. Tem uma empresa pensando em adotar. Ela tem que passar por alguns requisitos, mas tem. Num loteamento, quando se aprova um projeto de um loteamento e a lei vai trazer, por exemplo, isso aqui é um desenho de um projeto padrão. O que está dizendo? Vamos supor que isso daqui é uma área de preservação permanente, que aqui atrás teria um rio, alguma coisa. Isso aqui é uma área de preservação permanente da área total, então não se pode mexer. 35% do saldo loteável, que é a gleba menos essa área de preservação, tem que vir para a municipalidade. De que forma? 20% é para via pública, que são as ruas, 10% para áreas institucionais, que é o roxinho, é onde vai ter a escola, o posto de saúde, o hospital, uma praça talvez, ou outros equipamentos comunitários. Aí a lei do Estado de Santa Catarina ela fala que pode ser sede também para associação comunitária, para sede de corpo de bombeiro, polícia militar, polícia civil, tudo que é equipamento comunitário, que envolve a comunidade, e áreas verdes, 5% para a área verde. A área verde ela pode ser uma praça, como ela pode ser uma área realmente verde de preservação daquela vegetação dentro de um contexto urbano como um todo. Porque a cidade ela é formada por fragmentos de loteamentos, ela é uma junção de vários loteamentos. Nem toda a área verde do loteamento vai se transformar numa praça. Então a ideia também, quando foi feita a legislação mais 79, era que existissem ilhas verdes espalhadas pelas cidades para ter uma manutenção de microclima e tudo mais, para que todo aquele espaço não fosse completamente urbanizado. E a gente sabe que a história de urbanização não só da região, mas do país, era assim, fez loteamento, tem área verde, tinha área de equipamentos públicos, tinha. Hoje está tudo ocupado. A área verde tem gente morando hoje. Que daí vem os processos de regularização fundiária, de concessão especial para fins de moradia e assim por diante. Mas a ideia é essa, não quer dizer que toda a área verde vai virar praça, tá? E a possibilidade é isso, aquele artigo está jogando assim, ó. Ele dá a possibilidade do empreendedor em usar uma área que já está verde, que por lei federal ele não pode suprimir, então ele mantém aquilo como área verde, não vai se transformar em praça, mas ele vai manter o microclima, a questão ambiental daquele parcelamento. E a praça, ela vai se for ser feita a praça pelo município, aí ela é feita lá no equipamento público. É nesse sentido. Tá? Então ele pode usar. Mas também, se aquele empreendedor que vier e não tem nada na área dele e ele tem que fazer uma área verde, ele não vai entregar para nós uma área aterrada e falar, isso aqui é área verde. Não. Aqui o senhor tem que fazer uma praça. Fazer os equipamentos e depois transfere para o município vai manter. Aí o município vai manter, vai ficar abandonado, aí a gente tem um leque de opções. Se esse loteamento for fechado, quem vai manter a praça é o loteamento fechado. Eu posso pegar essa praça e ceder para a iniciativa privada cuidar. E daí ela explora o comércio. Então tem depois vários mecanismos que podem ser usados. Seria neste sentido.
34, ele aqui começou a mudar, né? Ó, na verdade o 34 aqui é o 36 aqui, tá? Aí aqui a arborização ficou a mesmo texto, certo? Ó, arborização de no mínimo 50, mas aqui é com espécies nativas, conforme a orientação. O artigo 37 são responsabilidades, que é o 39 novo. Mesma situação, arborização com espécie nativa, arborização com espécie nativa. Recuperação da vegetação. No lugar de tratamento, ao longo das margens do córrego, ficou recuperação da vegetação, das faixas ao longo das margens dos cursos d'água em linhas naturais. O sexto, onde é tratamento, também mudou a palavra para recuperação da vegetação de espaços. E o inciso sétimo, revegetação de taludes com solo exposto à erosão pluvial e carreamento de material mineral. Isso vocês estão propondo? Isso? Isso foi uma proposta, não? Tá. Também a inclusão aqui do inciso. O 38 virou 40, ação de responsabilidade do empreendedor, recuperação da vegetação, no lugar de tratamento, né? O 41, previamente ao total. Rodrigo, Oi. onde tem, ele passou em 2 artigos, tá? Cursos d'água naturais, deixa só cursos d'água. E em cima tem esse mesmo texto. Aí aqui, no parágrafo 2º, ficaria, ao invés de ficará a cargo da concessionária, é poderá a concessionária, né? Explicando só esse poderá, né? Eu fiquei na dúvida, acho que até dá para ser discutido, porque aqui eu acho que a gente já está falando nessa sessão de condomínios de lotes, se não me engano. Requisitos sanitários. Mas mais para cima não tem. Não, os requisitos sanitários são para todos. Depende se é loteamento, se é desmembramento, parcelamento. Tá. A situação ideal seria a cidade já ter um sistema implantado de esgotamento sanitário. Porém, ela está indo aos pouquinhos. A segunda opção seria o loteador, quando for implantar o loteamento, ele executar aquela rede de coleta de esgoto e implantar uma estação de tratamento compacta menor que vai atender aquele loteamento e após a implantação desse loteamento, passar a operação, manutenção e receitas, né, que seria cobrado para a concessionária, hoje é a Casan. Porém, não só aqui em Pissarras, em vários outros locais, a Casan não aceita receber esse sistema. Eles dizem que eles precisariam ter muito pessoal se deslocando e que não teria viabilidade técnica, econômica e financeira. Eu não encontrei nenhum dispositivo que permita o município obrigar a companhia a receber esse sistema. Não sei se existe alguma coisa, né? Não sei se no contrato, eu acho que não. Então hoje a Casan ela não aceita receber esse sistema. Então ficará a cargo da concessionária, eu entendo que ela teria obrigação de receber, quando na verdade acho que não tem nenhuma outra lei que a obrigue de fato a fazer isso. Por isso que eu sugeri trocar o ficará a cargo por poderá a concessionária realizar a operação de manutenção e exploração. Entendido. Aqui no 40, 42. Só muda de secção para seção transversal. Isso. Só corrigindo ortografia. Isso. Aí aqui o 47, 49, por ocasião.
Isso. Por ocasião. O D, Nós trocamos o escorregamento para deslizamentos, que seria o termo técnico mais adequado. aqui por deslizamento, ok. Aí o 50 ao 52 foi incluído a linha D, isso? Isso, aí as outras se deslocam, né? A delimitação da área de vegetação nativa destinada ao atendimento dos artigos 30 e 31 da Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006, Lei da Mata Atlântica. Então é só porque não estava incluído, né, aquela parte da vegetação que a gente chama de remanescente. É importante que ela fique ali no projeto, que ela fique delimitada. Aí aqui vocês estão incluindo a descrição dos lotes, dos espaços livres, do uso público, dos equipamentos urbanos e comunitários, vias de circulação, áreas de preservação permanente e demais espaços especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal. Isso. Que é um termo que está na lei federal, espaço especialmente protegido seria, por exemplo, uma unidade de conservação, é um conceito mais amplo que abordaria todos esses espaços especialmente protegidos. Suprimido, a proposta seria suprimir o inciso 11, autorização ambiental. Se não me engano, esse É o desmembramento acima de 10 unidades. Sim, que não existe Certo. mais pela resolução. O que é aqui? Eu alterei o texto desse inciso 3º, porque ele estava controverso. Aí no terceiro mesmo. No original ele fala de sistema de coleta e tratamento de esgoto individual e depois fala de estação compacta. Porém, individual, o compacto é quando ele trata do coletivo, ele coleta o influente de todos ali e trata numa estação compacta, então ele estava controverso. Nós exigimos, no caso de condomínios, aí eu acho que nesse caso está falando de condomínio de lotes. Isso, condomínio aqui, ó. Isso, horizontal fechado. Nesse caso já tem casos que nós exigimos que no condomínio o empreendedor implantou a rede de coleta e a estação. E nesse caso muda de um parcelamento do solo sem ser na modalidade de condomínio, porque nesse caso os condôminos, eles que vão fazer a manutenção dessa estação, não passa para concessionário. Que nem no condomínio vertical de prédios, o condomínio tem sua estação que os moradores arcam com os custos da sua manutenção. Então eu propus o sistema de coleta e tratamento de esgoto através da estação. O artigo 78, que seria o nosso 80, a inclusão da linha D também referente à delimitação de vegetação nativa, né? Aqui, projeto urbanístico. 83 é o nosso 85. Eu só mudo do apresentar as mesmas para apresentá-las. Tá. Uma mania. 87, 89 aqui. Também foi só incluído demais espaços especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal, existentes sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. E acabaram-se as considerações do INPE. Então, como proposto lá pelo Dr. Rodrigo no início, a gente leu todas as proposições de alteração do INPE, mais voltado para essa questão ambiental e de saneamento básico, dentro do texto, no meu modo de ver, todos pertinentes, mas colocamos aí para discussão junto ao plenário. Se alguém tem alguma consideração, alguns ajustes, senão nós acatamos o texto aqui colocado pelo INPE na proposta do texto lá do PL, que esse projeto ainda de lei vai ser submetido a uma audiência pública, tá? Alguém? Doutor? Presidente, na verdade, eu quero antecipar aqui, porque nós estamos no 82,
que é a apresentação e aprovação do parecer técnico pelo comitê, né? E o senhor colocou em votação as proposições do INPE ao texto do comitê. Eu queria primeiramente parabenizar, né, o doutor Ricardo e demais, quem compôs esse comitê, não me recordo, o doutor Ricardo, o presidente, o James, né? Ali, os integrantes do comitê, quero parabenizar pelo grande esforço aí que realizaram, né? Nós recebemos um material bastante denso para análise, sem dúvida alguma, trata-se de um material que evidentemente gera impactos sociais, econômicos, ambientais, né, no município pequeno como Balneário do Sá. Mas, presidente, nesse contexto, tendo analisado, apesar de analisado aqui verbalmente, né, de maneira objetiva as alterações feitas pelo INPE, nesse momento, até considerando, né, a densidade do material que foi encaminhado para o Concidade, né, tivemos aí 2 dias para apreciar um material extremamente denso, né, não só no que diz respeito às tabelas, os anexos ali, como também o próprio texto que foi encaminhado. Eu confesso que, à luz do que foi exposto, teria considerações, até mesmo diante de relevantes alterações que estão em curso no Congresso Nacional em relação ao Código Florestal, em relação à Lei de Parcelamento do Solo Urbano, em relação ao Estatuto da Metrópole, coisas já aprovadas tanto na Câmara como no Senado. Então, objetivamente, né, considerando, né, o exímio trabalho que foi realizado pelo Comitê Técnico, que aqui quero deixar esse voto de louvor aí pelo empenho, pela produção de um material tão detalhado, né, mas considerando basicamente a inexistência de um espaço, de um lapso temporal idôneo, apto a permitir uma análise mais aprofundada para então se decidir pela aprovação, a Univale, aqui representada por mim na condição de conselheiro, não se sente nesse momento apta, né, e diria assim, capaz de poder aprovar ou rejeitar, né, tanto as proposições do Comitê Técnico como também do INPE, né, elogiando desde já o trabalho que foi feito. Quero reiterar aqui o nosso elogio a esse empenho que foi feito. Quero também elogiar aqui a pessoa do secretário, que tem trazido uma dinâmica bastante nova, né, no que diz respeito às questões afetas à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. Mas, evidentemente, né, eu já gosto de um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, ele disse que o voto vencido é o germe da mudança dos tribunais, da jurisprudência, né? Ainda que vencido, a Univale, nesse momento, ela prefere se abster tanto de aprovar como de rejeitar, né, aquilo que foi apresentado, única e exclusivamente em decorrência de não ter havido um espaço maior de tempo, né, para que essa análise pudesse ser realizada. Eu vejo, passando os olhos rapidamente aqui no material, como disse, nós temos aí, eu comentava com o secretário, inclusive no privado, no WhatsApp, temos questões extremamente relevantes em curso, né, que alteram o Código Florestal, a 6766, o Estatuto das Metrópoles, alteram também, eu até tenho aqui, inclusive, uma anotação que eu até fiz em relação a uma reunião anterior de Concidade, que diz respeito também à própria lei da REURB, que está em discussão também, algumas mudanças na lei 13.465, lastreado aí nessa situação, né, sem prejuízo da regular continuidade dos trabalhos da Concidade, nós, no Univale, nos abstemos nesse momento de votar pela aprovação ou pela rejeição. Sempre ouvi a condição de cidadão, né, críticas e elogios no que diz respeito ao plano diretor da cidade. Então eu não gostaria, e posso ficar amplamente vencido aqui hoje, né, de ter que aprovar ou rejeitar algo sem um lapso de tempo maior para poder analisar o material que foi encaminhado. Seria essa a nossa manifestação, presidente, mas em homenagem ao princípio da colegialidade, né, acho que a gente tem que ter essa dimensão, né, a instituição justifica, né, a sua abstenção motivada justamente por essa falta de tempo para uma análise um pouco mais aprofundada. Obrigado. Entendido. Então vamos deixar anotado que a Univale, a cadeira da Univale, se abstém ao questão. Pelo motivo que eu apresentei, presidente. Isso.
E nós seguimos também o regimento interno, que dizia, né, que as reuniões extraordinárias elas podem ser convocadas em 48 horas de antecedência. O material foi disponibilizado na sexta-feira, né, para os senhores. Então tivemos mais do que 2 dias, mais do que 48 horas para analisar. Não é um tempo razoável, presidente. Eu entendo também que não é um tempo pelo material que foi colocado. Eu acho o seguinte, que até agora foi feita toda essa análise aí, relativamente simples até, os itens que foram propostos pelo INPE, está bem claro. Eu não vejo problema nenhum de aprovar até agora esse texto. Não tem nada assim de alterações. Eu vi substancialmente. Isso. E as propostas que o INPE fez vieram para melhorar. Vieram para melhorar a questão da análise futura e até agora não teve problema nenhum. E da mesma forma, né, o que eu estou colocando aqui é que o conselho ele pode alterar, né, apresentar modificações ao que o comitê técnico produziu, para que isso ainda seja submetido a uma audiência pública. Nada impede que a Univale, numa audiência pública, venha se manifestar, colocar as suas considerações quanto ao que está sendo pondo aqui, né? Porque está se abstendo a... mais tempo. Mas o que eu tô colocando aqui agora, até vou fazer aqui uma pausa, pelo avançar da hora, que já são 20 horas, não vamos conseguir analisar o restante, até vou sugerir de a gente já deixar marcado aqui uma próxima reunião para discutir o restante, e a gente só fecha hoje o tema parcelamento do solo. Tá? Eu gostaria de colocar também a minha posição, tá? Com relação ao comitê, o James, meu suplente. Infelizmente eu não pude participar como era o meu objetivo. Agradeço ao James que tomou essa frente, e acredito que ele fez um bom trabalho, mas da mesma maneira como o Dr. Rodrigo colocou, eu particularmente, eu estava em viagem semana passada, cheguei e não tive tempo hábil em ler realmente e interpretar essas 84 páginas, né? Então, vamos ter votação ou não. Eu acho que todas as colocações do INPE a gente conseguiu ter uma análise, eu acho que foi bem válidas, né? Mas eu também me coloco assim, ficaria estranho eu ser contra qualquer mudança ou a favor, tá? Porque realmente eu não tive esse tempo hábil também de avaliar. Responsabilidade minha, se o tempo foi suficiente ou não, mas eu não me sinto confortável, tá? Então, só para expor meu pensamento. Tá? Entendido. Mais algum conselheiro? Os demais, se alguém for contrário à proposta do INPE, das alterações da proposta do comitê técnico, se alguém for contrário, eu peço que manifeste. Se for aprovado, permaneça como estão. Eu só não aprovo a separação do parcelamento do solo do plano diretor. Eu mantenho a minha colocação no início da reunião, que eu acho que deve permanecer dentro do plano diretor. Então só vamos fazer uma separação. Quanto ao texto que está colocado aqui, os regramentos, esse texto está aprovado. Ok. Como que faríamos, aí eu gostaria de uma sugestão mais da parte jurídica, como que nós trabalharíamos isso? Vai ter que fazer um projeto de lei alterando essa lei complementar. Não, tudo bem, nós vamos fazer um projeto de lei, mas ela vai... Como é que nós faríamos todos esses artigos dentro do novo texto do plano? Vai ter que renomear todos os... Tem que organizar tudo. Artigo 90, 91, 90A, 90B, 96, assim por diante. Isso, presidente, essa é uma posição do governo, essa é uma posição da conselheira Letícia, né? Não necessariamente o conselho vai seguir a sua... Isso, não, mas assim como também é uma posição da Univale não se manifestar nem pela aprovação, nem pela rejeição. Quero ressaltar para registro em ata, né? Nós louvamos o empenho que foi dispensado em relação à confecção desse material. No entanto, o tempo não nos permite, nesse momento agora, rejeitar ou aprovar, motivo pelo qual, em relação a todo o conteúdo material, nós nos absteremos
Isso está entendido. Tá? Aí, como eu também reforcei, vocês podem se manifestar lá na audiência pública. Tá? Porque falou o trabalho do comitê técnico de quase mais de 2 meses ou 3. Tem que E ser é trazido aqui, qualquer um pode rejeitar tudo. Rejeitar tudo? Acho que não. Sim. Não, Não, é tem que nesse ser sentido. botado em votação. É nesse Se sentido. pode ter alguém que não concorda, mas pode ser que a maioria concorde. Eu tinha a oportunidade de ler todo ele antes. Eu acho que tem que ser separado. Porque para o manuseio do trabalho, do dia a dia das pessoas, ela tem que ter a lei mais Própria clara, dela. menor, destacado do movimento todo, parte todo. Ok. Fala, Só que se registre, porque o fato de a gente estar aprovando o que está sendo colocado hoje na reunião, não quer dizer que se encerra a discussão por aqui. Ainda vai ser levado à audiência pública, e depois vai ser levado à Câmara de Vereadores para aprovação, e até que se aprove e sancione, tudo pode ser alterado. Isso. Então, o fato de alguém dizer que não ou sim aqui, não quer dizer que vai virar lei. Bem lembrado. Aqui o Conselho está aprovando o relatório que o Comitê Técnico fez. Conselho consultivo. Tá? Então é para a gente encaminhar. Certo? Mas como eu comentei, devido ao avançado do horário, nós temos ainda a questão do tabela de índices urbanísticos. Tá? Também nós vamos ter muita coisa para discutir aqui. Então eu faria uma sugestão de nós já faço a convocação aqui, depois já coloco no grupo, se possível nos encontrarmos na quinta-feira já. Quinta-feira Pode próxima ser? agora. Nessa quinta agora, no mesmo horário, às 18 horas. Né? Se tu não conseguir, aí encaminharia o seu suplente para a gente dar continuidade, né, a esses estudos. Presidente, esse ato da reunião anterior foi colocado em votação? Me parece que não. Não, esqueci. Bem lembrado. Bem lembrado. As alterações Bem lembrado. Bem lembrado. propostas que refletem apenas o conteúdo, pelo menos das minhas falas. Sim, bem lembrado. Então, acho que é um tema Mas que deve ser... podemos manter a reunião para a próxima quinta já? Pode. Ok? Aí eu já faço a convocação para continuarmos nessas análises aqui dos índices. Quanto à ata que foi disponibilizada pela nossa secretária executiva, a doutora Leandra, né, e tiveram considerações pelo doutor Rodrigo, ele também disponibilizou no grupo. Da mesma forma, eu acho que também não conseguimos analisar lá, né, da mesma situação, mas eu também coloco em votação as alterações da ata, se todos concordam, permaneçam como estão, aí a ata também fica aprovada, com as observações do representante da Univai. Então, senhores, os aguardo a próxima reunião. Quem não puder estar presente, por favor, nos encaminhe os representantes, os suplentes. Queria ver também com o Dr. Ricardo se até quinta-feira a gente consegue publicar já a nomeata dos novos representantes. Sim. Sim? Sim, sim. Então, daí a gente já mete isso. E agradeço para quem ficou até o horário término. Bom descanso, bom retorno de casa. E lembrar, obrigado, doutor. E lembrar de quem não assinou a ata, assinar, quem não assinou a lista de presença, assinar também. Tchau. Tchau, Rodrigo. Tchau, Julião. Muito obrigado. Agradeço o pessoal lá do INCRE. A ata é da sessão anterior, né? Da última. Da última. Sim, obrigado, Renato. Obrigado. Eu sou só suplente. Não, não sou só suplente. Direito à voz, Direito à voz. Direito à voz. Quando falta o outro, O seu representante veio? O seu representante veio? Se não veio, a senhora passou bastão. quem manda? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Luiz. Eu tinha separado para trabalhar fazer em casa, já desisti, vou deixar aqui. Dorme ali. Já dorme aí. Não mais. Tchau, gente. Boa noite. Daqui 12 horas nós vamos estar aqui de novo. Solicitação. 12 horas, exatamente, é 12 horas.
Vamos parar aqui, interromper.